Oi, gente, boa tarde pra você. SBT e você está no ar. E olha que bacana, não posso deixar de falar pra você que no dia 1º de junho de 1950 começava a história da televisão no Brasil. Naquela noite, 200 televisores distribuídos pelo empresário Assis Chateaubriand em diversos pontos da cidade de São Paulo exibiram para uma curiosa audiência a primeira transmissão da TV Tupi, a 4ª emissora do mundo. Muito bom, não é verdade? E assim começou a história da televisão. Você já imaginou naquela noite? Que delícia! A surpresa, né? Todo mundo de frente para aquela caixa, né? Imaginando a primeira imagem, como seria. Tanta expectativa para o mundo que é hoje a televisão, né? Como se transformou tudo isso. E é por isso que eu tô aqui hoje, começando mais um SBT e você. Olha que gostoso, muito obrigada pela sua companhia. E sabe do que a gente vai falar hoje? Do assunto de falar em público. É verdade, ó, já deu tremedeira aí? É um dos maiores medos da humanidade, superando até o medo da morte. Você já imaginou isso? As mãos começam a suar, a tremer, a voz falha, o conteúdo desaparece da cabeça. Às vezes uma noite anterior, que você já sabe que tem que falar em público, você nem dorme, não é verdade? Estar diante de uma plateia e ter que fazer uma apresentação pode ser bastante intimidador. E só a ideia de passar por isso já deixa muitos profissionais de cabelo em pé. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto e também vai te dar várias dicas, né, para ajudar quem precisa passar por isso, às vezes no trabalho, às vezes na faculdade, às vezes para conseguir, né, até superar uma entrevista de emprego, é necessário você falar em público. Então, a gente vai te falar e te ajudar o que você pode fazer para amenizar aí esse processo todo, ok? Então o programa tá bem interessante, assunto importante aí para sua vida, então você não pode desligar sua televisão de jeito nenhum, até porque tem que fazer uma homenagem, não é verdade? A Assis Chateaubriand no dia de hoje. Mas antes, chegou a hora da gente falar de Saúde Cap com muitos prêmios. Para você que mora aqui em São José do Rio Preto, a gente tem que aproveitar muito. Ó, o primeiro prêmio nessa semana, R$5.000. No segundo prêmio, R$10.000. O terceiro prêmio, R$15.000. E no quarto e grande prêmio, R$150.000. E tem mais os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de R$1.000. O sorteio é ao vivo, domingo, dia 4 de junho, às 10 horas, aqui no SBT Interior. Para você concorrer é fácil, é só comprar esse certificado de contribuição que custa R$10. E aí, ó, torcer bastante. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, é só aproveitar que você ainda vai fazer o bem para muitas pessoas. Bom, vamos lá, vamos tirar esse medo aí de falar em público, vamos deixar isso para lá. O Master Coach Rogério Martins já está aqui e vai bater um papo comigo e vai falar aí sobre esse mistério que assombra a vida de muita gente. Tudo bom, Rogério? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao SBT e você. Gratidão, é uma honra estar aqui. Muita gente fala pra mim, puxa, Mira, você não tem a mínima vergonha aí de falar na frente das câmeras, né? Que eu sou cara de pau mesmo, né? Eu sou cara de pau, eu falo sem pensar muitas vezes e acabo falando mesmo. Mas eu já tive medo, Rogério. Sim. A primeira vez que eu falei, né, pra uma câmera, eu falei pra minha amiga assim, minha amiga que era dona de um programa, né, de televisão, eu falei pra ela, de jeito nenhum. Não vou falar de jeito nenhum. Apesar de que eu acho que tem uma diferença muito grande da gente encarar uma câmera e encarar o olhar das pessoas numa plateia, né? Um olhar de julgamento, um olhar de acerto ou não acerto, um olhar de pessoa que está com sono, um olhar que está com pressa, de que está aceitando ou não aquilo que você está falando. Agora, superar o medo de morrer, eu não sabia disso, viu? Impressionante. Então, quer dizer que as pessoas realmente têm pânico de falar em público. É o medo número 1. Aliás, parabéns por mais um tema que você traz assim de extrema importância, né? E como sempre você foi muito feliz, porque assim, as pessoas acham que o palestrante, o orador, o apresentador já nasce pronto, já nasce, às vezes até realmente tem o talento, o dom natural. Mas se não for treinado, se não for desenvolvido, né? Sim. Apenas vai ficar como um talento e não vai ser colocado à disposição das pessoas. E hoje é um problema muito sério a comunicação, ou a falha na comunicação, né? E realmente é um pânico, é um medo generalizado que pode até se tornar uma doença, né? Uma glossofobia, se não me falha a memória o nome,
que realmente pode gerar um estado patológico, inclusive. Né? Porque tem gente que fala pouco, né? E tem gente que fala bastante, é acostumado a falar. Eu até brinco, até papagaio fala, Sim. não é verdade? Sim. Então, quer dizer, falar qualquer coisa, qualquer pessoa pode falar. Agora, falar corretamente, saber encaminhar muito bem o direcionamento das informações. Perfeito. Aí já é outra coisa, né? Você já precisa estudar para que aquilo seja bem feito, né? Sim. Agora, esse medo, esse pânico, o que você considera que seja um medo do julgamento, um medo de errar, um medo das pessoas não te aceitarem, ou realmente é uma vergonha, uma timidez de você estar sozinho diante de várias pessoas? O que você considera? Olha, querida, se você me permite, é uma somatória disso tudo, que eu daria uma palavra: o medo da rejeição. Se nós pegarmos o pano de fundo desse medo da exposição, ele é o medo da rejeição, da pessoa ser rejeitada, ou seja, porque em algum momento, lá atrás, né, a maioria das pessoas, nós passamos por momentos de rejeição, seja com os pais, a educação às vezes muito rígida, então toda vez que o jovem, que a criança ia se expor, talvez pode ter sido duramente castigado ou exposto, bullying, etc. E as pessoas vão muitas vezes interiorizando esse sentimento de não querer se expor. Então, acho que o pano de fundo de todas essas... É uma soma da maioria desses medos, né? Mas acho que o pano de fundo mesmo é a rejeição. É a situação de, na dúvida, eu não quero me expor. Porque, como diria Freud, o ser humano faz de tudo para evitar a dor e obter prazer nessa ordem. E a rejeição dói demais. Né? Então, assim... E o que é medo, né? Ninguém tem medo do passado. As pessoas têm medo do futuro. Ou seja, o medo gera uma ansiedade. Né? Então, eu até faço uma analogia, às vezes, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, né? Fear. Falsas evidências aparentemente reais. Né? Ou seja, muitas vezes a pessoa fala, eu tenho medo de falar em público. Quantas vezes você já fala em público? Nunca. Mas como é que você tem medo, né? Por quê? Porque começa a projetar cenas na mente do que vai dar errado. Do que vai dar errado. Né? E começa a pensar no que ela não quer. E o nosso cérebro é associativo, ele pega uma imagem e linka uma emoção. Quando você começa a pensar o que você não quer, o não tem referência para o cérebro. Eu não quero que dá branco, eu não quero que dá branco, vai na prova, chega a dar branco. Né? Por quê? Porque ela ficou pensando no que ela não queria. Então ela deu um comando errado para o cérebro. A boa notícia é que hoje em dia é possível, sim, nós vamos falar disso, com certeza, ser trabalhado isso. Agora, isso não é um defeito, não é um problema na pessoa. É algo, como você disse, ninguém nasceu pronto, é natural. E muitos artistas que eu conheço, inclusive que eu já atuei como coach, cantor, artista, na sua vida comum, na sua vida do dia a dia, são pessoas consideradas tímidas, que quando chegam no palco, se soltam, mas no seu dia a dia são mais introspectivas, né? Então, às vezes a pessoa tem habilidade, às vezes, para estar falando de frente de uma câmera, como você tem, você desenvolveu, aliás, de uma forma excelente, eu admiro muito a sua forma, mas também concordo que não é o seu caso. Tem muitas pessoas também que falam muito por não ter nada a dizer. Então é melhor não falar. Isso, né? Exatamente. Você fala, mas você fala com conteúdo. E a sua responsabilidade é muito grande, afinal de contas, quantas pessoas estão nos assistindo nesse momento. Então, esse veículo aqui... Melhor não lembrar que são 3 milhões, né? Pois é. Daí eu vou ficar com vergonha. Eu acho que, assim, você está de parabéns e realmente, quando você traz conteúdo, esses 3 milhões são multiplicadores por muitos outros milhões, sim, não é? É uma responsabilidade muito grande. Mas assim, a segunda vez que eu tenho o privilégio de estar aqui, eu assisto seu programa sempre quando posso, ou depois assisto pelo link. E uma das coisas que eu gosto, que eu vejo em você, que eu também me vejo quando estou em atuação, é o olho brilhando, né? Então, assim, não se trata de perder o medo, né? A gente vai falar disso, eu não quero antecipar, mas é transformar o medo em poder. Exatamente. Ou seja, porque eu descobri a diferença de covardia com coragem, né? Coragem é, apesar do medo, agir. Então essa é a nossa proposta hoje. Nós não vamos ensinar nenhum passo de mágica, né, Mira? Mas e sim, como usar esse medo a seu favor. Exatamente. É possível. Agora, de novo, não é um problema da pessoa, ela não tem um defeito, ninguém nasceu assim, nós desenvolvemos, né? E tem, assim, aí as pessoas falam assim, eu sou medroso, não, eu estou. Eu não nasci assim. Tudo a gente pode mudar, né? Essa é a grande notícia. Né? Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai te falar de algumas dicas de como deixar tudo isso para lá, né? Sem dúvida. E aprender a falar em público dentro aí da necessidade que você precisa, ok? Sem dúvida.
12h26, estamos ao vivo, esse é o SBT e você, e hoje a gente está falando sobre o medão de falar em público. E olha, é uma profissão, vamos dizer assim, até que antiga. Você sabe o que é um sofista? Gente, os sofistas, eles eram grupos de mestres, pessoas que falavam em público e viajavam de cidade em cidade, olha que legal, realizando aparições públicas, discursos, às vezes para atrair estudantes, e eles cobravam para fazer isso, para falar em público. Então, quer dizer, você chegava lá, você tinha alguma informação, você queria passar essa informação para frente, essa informação ela podia ser verídica ou não. E você pagava para esse sofista, e esse sofista ia lá nas praças públicas e faziam os seus discursos, né? Com foco em estratégias e argumentações próprias. Então, você ia lá e falava, vai, sofista, fala que o SBT e você é o melhor programa do interior. Ah, o sofista ia lá e ele falava com gosto que o SBT e você é o melhor programa do interior, é o único que vai ao vivo, 1 hora por dia. Enfim, ele falava todas as informações que tinham que ser faladas. Não importava qual era essa informação, você ia, pagava para o sofista ia na praça. E juntava muita gente para ouvir o que o sofista tinha que falar. Ou seja, o sofista ele fazia o papel do jornal, o papel da televisão, o papel do rádio, e ele transmitia as informações de quem não falava em público, de quem não sabia falar ou de quem não conseguia passar essas informações com a credibilidade. Então, quer dizer, já era, vamos supor, uma profissão antiga, né, de transmitir toda essa argumentação. E o melhor, né, ele tinha que convencer as pessoas daquilo. Ele tinha que ter uma persuasão naquilo que ele falava. E eu acho que isso é um dos pontos fundamentais, porque o que eu vejo principalmente na nossa política é que, na hora que você está fazendo o seu discurso, você pode estar falando aquela maior abobrinha, mas se você tiver a segurança no que você está falando, você convence muita gente. É verdade. Não é verdade? É não verdade. que isso seja certo, gente, ó. Longe de mim falar um negócio desse, né? A gente tem que sempre passar uma informação verídica, do fundo do nosso coração e sempre as coisas certas que a gente acredita. Mas, quando você passa a informação com segurança, com certeza você convence mais, não, Rogério? Não tenha dúvida. E aí é tênue a diferença entre persuasão e manipulação. Exatamente. Né? Quando você vai passar uma informação equivocada ou maldosa, com a má intenção, você está manipulando. Né? Quando você tem a intenção positiva de agregar valor, você está persuadindo. Ou seja, é muito tênue. Mas realmente, a pessoa que... Porque assim... as pessoas elas não te escutam com a razão, elas te escutam com a emoção. Então, na verdade, a grande habilidade é você tocar a emoção dessas pessoas. Por isso que você tem que passar com ênfase, porque tudo é energia. Né? Nós vamos falar é tudo energia, tudo tem a ver, o corpo fala, né? Sim. Então as palavras elas representam 7% no processo de comunicação. Né? 93% é fisiologia e a tom de voz. Então se você passar com energia, se você passar com convicção, com certeza você vai atingir essas pessoas. Aí a responsabilidade do comunicador é o que ele está passando. Exatamente. Né? Porque isso volta de alguma forma, como você disse, né? Não que seja certo, tem os manipuladores e tem as pessoas que usam a persuasão para o bem, para divulgar realmente algo que vai agregar. Exatamente. Né? E quando você acredita naquilo que você está falando, melhor ainda. Ah, mas não tenha dúvida. Não é? Quando você domina o assunto. Então, quer dizer, a partir da hora que você tem a força na sua mão daquilo que você está falando, acredita naquilo que você está falando e domina o assunto, eu acho que ninguém te segura, né, Rogério? Não tenha dúvida, porque, de novo, né, tudo é energia. Se você não acredita, você não vai passar a verdade para quem está te ouvindo. E você pode até estar falando palavras bonitas, mas você não vai impactar emocionalmente essas pessoas. Então vai passar para elas a sua insegurança. Né? Não a insegurança de estar falando uma palavra certa ou errada, mas de não estar falando a tua verdade. Porque o nosso cérebro não foi feito, né? Eu também sou neurocientista, estudo muito a mente humana, sou apaixonado pela mente humana, pelo cérebro. Nosso cérebro não foi feito para mentir. Então, assim, por mais que as pessoas podem ser manipuladoras, e tem algumas pessoas que até acabam acreditando nas suas próprias mentiras, né? Sim. Mas ela precisa acreditar naquilo que ela está falando. Ela precisa passar energia naquilo, senão, além dela estar se violentando, de alguma forma as pessoas falam, não sei, mas não consigo ver verdade nessa pessoa. É engraçado, né? As pessoas percebem, não tem jeito, né? Percebe. Por isso que não se trata de você estar nervoso ou não, errar uma palavra ou não, se trata da tua verdade. Porque senão você fica incongruente. E a incongruência é uma energia, né? E até muda tudo, né, gente? Muda o tom de voz, muda o jeito que você olha, muda a postura, muda tudo. Você pode ver comerciais de TV quando alguém está insistindo para que você compre alguma coisa.
coisa, quando tem uma oratória muito cansativa, você fala, tá querendo que eu compre alguma coisa, né? Você sente, né, no tom de voz da pessoa que ali tem alguma coisa de errado, não é? Então, quer dizer, tudo vale. Então, na hora que você for falar alguma coisa em público, eu acho que tem que prestar atenção em você mesmo, né? O que você tá querendo passar? Qual é a tua mensagem? O que você quer que as pessoas acreditem em você naquele momento? Isso vale para o trabalho, vale para a escola, vale em qualquer situação, Rogério? Mas não tenha dúvida. Hoje em dia, assim, o grande problema das empresas por onde eu passo, a comunicação. O segundo grande problema, a falta de comunicação. Né? Nós temos a internet que aproxima quem está distante, afasta quem está próximo. Ou seja, as pessoas elas estão perdendo um pouco, ainda mais, o hábito de se comunicar. Sim. Né, a expressão facial, o toque, a conversa, o diálogo. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso me preocupa bastante, porque as pessoas estão se desabituando a se comunicar. Exato. E hoje, a comunicação é fundamental em tudo, né? Porque, assim, você é contratada muitas vezes pela sua competência técnica e é demitida pelo seu comportamento. Isso hoje, de 8 a 9 pessoas a cada 10 é demitida no Brasil por comportamento e atitude inadequado, que passa por uma comunicação ineficaz. Sim. No bom sentido da palavra, a pessoa precisa aprender a se vender, a vender o seu peixe, ou seja, ela precisa, a pessoa que consegue colocar o seu marketing pessoal e aliás isso é um conteúdo, ela sobe, ela passa na frente de muitas outras pessoas que têm até um currículo muito melhor, são extremamente técnicas, mas não sabem lidar com gente. Exatamente. Que é a tal da inteligência social que o Goleman hoje tem trabalhado forte, né? Está migrando da emocional para a social. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos aprender, no mínimo, a nos expor de forma saudável e persuasiva. Né? De novo, é o que você falou, tem pessoas que são mais expansivas, outras menos, não tem jeito certo ou errado de falar, mas tem que colocar energia, tem que colocar a tua verdade. Né? E isso começa desde a época da universidade, né? Nós fomos até uma delas para falar com os alunos e perguntar como é que eles falam em público. Na hora de apresentar um trabalho, talvez, tem uns que gostam, tem uns que não gostam, veja só. Para muitas pessoas, falar em público pode ser algo praticamente aterrorizante. E hoje nós viemos em uma faculdade, aqui de São José do Rio Preto, com os alunos de administração. Eles têm um trabalho para apresentar para os colegas e alguns professores. Será que eles vão se sair bem? E os grupos foram excelentes. Tudo bem que o nervosismo e um pouco do medo foram aparentes. Eu achava que a gente ia apresentar depois, aí eu ia dar mais uma estudada, né, no assunto, mas aí na hora que chamou a gente, nossa, você gela, você treme, sei lá, é estranho. Já apresentei vários trabalhos, já estou acostumando. É um grupo ali que me elegeu mais nervoso, mas não é não. Outro que também demonstrou um pouco de nervosismo foi o Matheus. Quando você está lá na frente é um pouco complicado, né? A gente tem que olhar para todo mundo e às vezes é um pouco difícil. Aí fogem as palavras, como que é? Às vezes foge, né? Às vezes você treinou, mas você não consegue passar para o público aquilo que você estudou em casa e estudou para apresentar o trabalho inteiro, né? Outra integrante do grupo, a Joyce, foi muito bem durante a apresentação, mas ela garante que não foi sempre assim. Eu era muito no começo, que agora eu já estou terminando a faculdade, a gente está fazendo esses 6 meses só para completar a carga horária. E no começo eu era muito nervosa, nós tinha que tomar calmante e tudo. Só que agora já estou acostumada, porque aqui a gente apresenta sempre tem essas apresentações e cada vez que a gente apresenta mais a gente vai perdendo esse medo, né? A responsável pelo curso de administração explica que muitos alunos ficam extremamente nervosos, mas um dos objetivos deste curso é prepará-los para o mercado de trabalho. Por este motivo, a oratória é treinada desde o início. Normalmente o processo de educação faz o aluno ser muito passivo no processo de aprendizagem. Então ele participa muito pouco. Normalmente é o professor que conduz o processo de ensino, não permitindo que o aluno, por exemplo, faça questionamentos durante a aula, e isso acaba gerando fatores inibidores, que a gente eventualmente tenta tirar, extrair deles, mostrando que na verdade eles têm que ser participativos para gerar mais reflexão e se tornarem profissionais mais questionadores da sua prática, do mundo, da política, enfim.
É isso aí, não é fácil não, né? E na hora que a gente vai ali se preparando para ficar na frente da classe, nesse caso, vai dando aquela batedeira no coração, né? A boca vai secando, você fala, ai meu Deus do céu, eu vou morrer, né? A impressão é essa, né? E parece que todos esses fatores não vão deixar você falar na frente das pessoas. Mas depois passa 5 minutinhos, dá aquela amenizada, né? Tem alguma coisa para fazer nesse momento aí para melhorar ou não, Rogério? Ó, tem uma série de dicas, mas uma que eu gosto muito, antes, até inspirado pela presença do Eric, é a gente fazer bastante exercício físico. Assim, se exercitar bastante, para liberar toda a endorfina no corpo. Porque a tendência, nesse momento de nervosismo, é você ter adrenalina. Adrenalina, então são químicas que vai para o seu corpo. Se você se exercita antes, né, você acaba, já entra naturalmente mais relaxado. E a tendência, ó, tá vendo? Olha aí, já une a saúde com o relaxamento. Ai, e aí tem outras dicas, respiração, etc. Mas essa do exercício eu acho muito interessante. Né? Mas eu já vou entrar cansado? Não, você vai entrar relaxado. Relaxado. Porque você liberou, ao invés de jogar adrenalina, você jogou endorfina pro corpo. Muito bem. E agora vamos falar de outras dicas para você. Falar em público é treino. Olha aí, você falou de treino. É um treino mesmo, como você disse. Tem muita gente que morre de medo, mas nunca falou em público. Então quer dizer que quanto mais eu falar em público, melhor eu vou ficar nisso. Ah, não tenha dúvida. Vou acabar gostando. E antes de falar em público, fala pro espelho, né? Grava a sua voz, porque ninguém nasceu pronto. As pessoas, tudo é treino, né? Você até, às vezes, alguns até têm mais um dom natural do que outras. Mas se ela não treinar, ela nunca vai se tornar excelente. Sim. Tudo é treino, inclusive falar. É verdade. Né? Então olha para o espelho, fala para o espelho, treina. Se observa, né? Se observa, enfim, modela algumas pessoas que você gosta. Não é que você vai copiá-las na hora de você falar, mas assim, vai lá, interpreta, imagina que você está interpretando aquela pessoa. A maioria dos palestrantes, dos comunicadores começam assim, modelando outras pessoas. E aí você vai criando o seu estilo. Muito bem. E agora tem muita gente, né, treinando para ser coach, palestrante. Eu achei legal isso, não tenha dúvida. Antigamente não era assim, né? Muita gente queria fugir disso, né? Sim, hoje em dia não, existem muitos cursos, né, para isso. Então tem que aproveitar e treinar bastante. Concordo. Muito bem. Postura também é comunicação. Claro, né, gente? Você tem que estar ali, ó. Você que está comandando aquela palestra e tá todo mundo de olho em você. Sim. Da ponta do seu cabelo até a ponta do seu dedão. Então, quer dizer, tem que ter uma postura, tem que ter uma boa aparência o tempo todo. O corpo fala, né? Se você fizer assim com o ombro, você está enfraquecido. Se você fizer assim, você está empoderado. São pequenos detalhes que você passa realmente credibilidade ou não no que você está falando. Sorriso nos lábios, postura, enfim, não é tão complicado não. É apenas detalhes, mas que se você treinar, você vai aprendendo a mudar. Né? Então, se observe também no espelho. O corpo fala, com certeza, em todos os sentidos. Né? Muito bem, não pode demonstrar uma insegurança. Mostrou insegurança no corpo, mostrou insegurança no que você tem a passar também, né? Seja o mais natural possível. Isso daqui é o meu lema, sabia, Rogério? Não tenha dúvida. É meu lema, porque ninguém é bobo. Não tenha dúvida. Ninguém mais é bobo. Não queira passar alguma coisa que você não é. Porque não vai enganar ninguém. E outra, se alguém for falar pra você, não, vai te desmentir, você fala, tá bom, é a tua opinião, a minha é essa, né? Não tem essa mais, né? É assim, ó, é fantástico. É assim, você nunca vai ser unanimidade. Exato. Nunca. Aliás, ainda bem que você não vai ser unanimidade, né? Então, assim, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, quando você vai falar para um público, não se trata de você, se trata das pessoas que vão te ouvir. Então, pense menos em você e mais nessas pessoas, sendo você. Sendo natural. Claro, aprenda, nada é tão bom que não possa tornar excelente, melhore na próxima apresentação, melhore na próxima, mas tira um pouco o ego de lado e foque no que você quer agregar de valor para as pessoas. Porque unanimidade você nunca vai ser. E tem muitas pessoas que vão estar lá na plateia te rejeitando, ou atrás da câmera, querendo ser você e não consegue. Não é? Não é? Não tendo a sua coragem, né? A sua ousadia. Sim. Então elas vão te criticar porque elas queriam ser você também não consegue. Sim. Então, assim, seja você. Eu acho que a melhor forma é ser você. E tem gente que está olhando ali, está te vendo na plateia, é porque teve interesse de estar ali. Mas não tenha dúvida. Não a grande maioria vai lá para te aplaudir, não vai para te vaiar. Não é? Se está ali sentadinho, podia estar em outro lugar. Exato. Se está ali é porque você é importante, né? O que você tem a falar é importante. Ter consciência que você nunca vai ser unanimidade. Né? Você tem que ter a consciência disso. Não ficar com essa preocupação, e sim de passar a mensagem da melhor maneira possível. Né? Muito bem, é isso aí. Vamos lá. Use a mesma linguagem do público. Perfeito, que é uma extensão do que a gente acabou de falar. Sim. Né?
você tem que ter uma compreensão para o público que você vai falar. Não desmerecendo. Mas eu penso assim, Mira, eu gosto assim, eu sigo muito a teoria do Pareto. As melhores soluções são as mais simples. Eu gosto de falar com simplicidade. Sim. Eu gosto de fazer de uma forma que as pessoas entendam. Né? Melhor Claro, coisa. claro, porque eu penso assim, tudo que você começa a complicar muito, porque a responsabilidade é do comunicador passar a informação para o comunicado. Então, nessa linha, eu gosto de ser o mais simples possível. Quando você é você mesmo, fala com o coração e com conteúdo, você não precisa complicar a informação. Claro que não. Simplifica. Lógico. E é o que você falou, hoje em dia, o público não é mais bobo. A informação está morta, ela tem um acesso, as pessoas têm acesso à informação. Então, o que ela vai ouvir de você lá, ela já buscou nesses canais de comunicação. Então, ela quer mais ser impactada com a tua emoção, com a tua verdade, do que muitas vezes com a informação em si. É lógico. Não é? Então, realmente, usar a linguagem do público, o público precisa olhar para você e falar, ele é um dos nossos. Isso, se identificar. Eu, por exemplo, eu adoro te assistir porque eu me identifico com você, com a tua empatia, com a tua simplicidade. Né? A gente observa você fora das câmeras, você é a mesma pessoa, empática. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Então, por isso que eu falo, quando você está aqui, não pensa em você, pensa em quem está te ouvindo. Mas é bem isso mesmo, é bem isso. Perfeito. Ok, mas saiba quem está te ouvindo. É isso que você acabou de falar. Faz a lição de casa, não é? Faz a lição de casa, porque assim, e acima de tudo, lembra que é um ser humano. Né? Esse tempo atrás, uma amiga minha estava em pânico que ela ia falar para diretores de uma empresa X, multinacional. Sabe que é um ser humano que está com o cabelo de pé aqui, ó, que eu estou vendo o tempo todo e tentando arrumar e não consigo. E não precisa, porque, assim, tudo bem que nada é tão bom que posso tornar excelente, então, mas já está linda, né? Então eu vou arrumar agora aqui para ver se eu consigo. Nada é tão bom que não posso tornar excelente. Mas enquanto você arruma... Ó, tá vendo aqui? Olha lá, tá vendo? Olha. Olha lá. Um chifrinho aqui, ó. Olha só, podia ser pior, podia ficar assim, ó. Mas enfim. Pronto. Ela foi falar para diretor de uma multinacional. E aí eu falei assim, olha, se você for falar realmente para essas pessoas, talvez você vai ficar. Agora, se você for falar para seres humanos do assunto que eles não dominam, aí ela falou, nossa, faz sentido. Ela mudou, ela tirou o ego dela e se preocupou com as pessoas que estavam ali para ouvir. E foi um sucesso. Então, é bem isso, assim. Muitas vezes também a gente coloca muito o nosso ego. Então, você tem que fazer a lição de casa e saber quem vai estar te ouvindo. Exatamente, exatamente. Quem está em casa e aquela informação tem que ajudar quem está lá. Sim, do que se trata, né? Perfeito. Não seja só sorrisos. Entendi. Muito bom isso. Adorei. Não, esse dia atrás falando de uma coisa triste e rindo. A gente tá rindo do quê, né? Então a gente tem que realmente entrar, de novo, a emoção. Tudo é energia, né? Tem um momento de sorrir, tem um momento de se emocionar. Eu acho que realmente você tem que entrar na vibe ali do que você está falando e passar a emoção. Né? Ficar também rindo o tempo todo vai passar uma falsa... e tem pessoas que ficam o tempo todo vazio, sorrindo por nervoso é um discurso vazio. E às vezes a pessoa até por nervosismo sorri. Fica aquela boca tremendo, né? Vamos lá. Seja bem-humorado, mas não seja só sorriso. Mas daí vai confundir tudo. Não, gente, uma coisa só. Seja só sorriso é um discurso vazio, que você não passou nada. Agora, ser bem-humorado é bacana, é legal, porque energia, a pessoa tá rindo na plateia é a melhor coisa para quem tá do outro lado, né? Porque você tá agradando. Só tome cuidado para não agredir com o teu humor ninguém, né? A gente tem que tomar cuidado com a forma de abordagem. Mas sim, o humor sempre, na dúvida, um sorriso sempre abre portas, né? Exatamente. Claro. Como o meu chifrinho que continua ali, ó. Lá. Olha lá. Mas ela é... Okay. Gente... Peguei. Não, tá linda, né, gente? Vou ficar segurando ele aqui agora, quero ver. Vai. Tá linda. Transmita todas as emoções. Isso, você acabou de falar com muita propriedade. A hora de passar a dor, faça uma expressão de dor. A hora de passar a alegria, faça uma expressão de alegria. Ou seja, conduz as pessoas com a emoção. De novo, a gente não fala pro racional, a gente fala pro emocional. As pessoas, nós somos emocionais, né? Então a gente recebe a informação emocional e processa racionalmente depois. Então nós temos que atingir o quê? A emoção da pessoa. Se você só fala intelectualmente, você vai atingir no máximo 20% dessa pessoa. No máximo, né? Então, por isso que transmitir as emoções, o corpo fala. De novo, a hora de falar de uma coisa triste, você faz uma expressão. É só deixar se conduzir e sentir o que você está falando. Exatamente. Né? Agora, pelo amor de Deus. É ser natural. Mas não termina com choro, né? Não. Termina com bom humor, né? Pelo amor de Deus, ajuda as pessoas a sair melhor do que elas entraram. É diferente a né? emoção da tristeza. Isso. Né? São coisas diferentes. Ajuda as pessoas a sair melhor do que elas entraram, né? Levante o problema, discuta o problema, mas feche com uma solução. Isso aí. Por favor, feche com uma solução. É isso aí, né? como você vê. Sempre os nossos últimos blocos são sempre assim. Sempre pelo assim. amor de Deus. Né?
Tem mais? E sempre peça um feedback. Agora peça... Mas toma cuidado também, né? Porque... peça e aceite ouvir, né? Isso. Porque as pessoas às vezes só querem também pedir feedback, muitas vezes é ouvir o que você não gostaria de ouvir. Mas isso vai te fazer crescer. Feedback é um ajuste de rota, vai te colocar na rota de novo. Eu adoro receber feedback, né? Porque, e também dou quando a pessoa me pede, mas eu prefiro receber porque isso me faz crescer. Exatamente. Mas nem sempre a gente vai ouvir o que eu gostaria de ouvir. Exatamente. Né? As pessoas que estão de fora conseguem enxergar. Então, no final da palestra, e aí? Como é que foi? Como é que foi? Como é que não foi, né? Agora, se você me permite só uma dica, peça feedback para pessoas que vai te acrescentar alguma coisa também. Porque tem pessoas também que só gostam de ver coisas erradas, queria ser você e não consegue. Então, assim, peça feedback para pessoas que você admira, que querem o seu bem e que realmente querem te ajudar a crescer. Tem que são também. as suas referências. Que são as suas referências. Muito Perfeito. bem, Rogério. Show de bola, viu? Adorei. Gratidão. Adorei. A gente vai para um rápido intervalo, vou ver se eu consigo arrumar meu cabelo enquanto isso, tá bom? E no próximo bloco a gente volta para bater mais um papo. Vamos sentar aqui. Voltamos, não consegui arrumar meu cabelo, então vida que segue. Agora é hora de falar SP Cap para você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e toda a região. A gente tem que aproveitar, porque no primeiro prêmio, R$5 mil, no segundo, R$10 mil, no terceiro, R$15 mil e no quarto e grande prêmio, R$150 mil para você. E tem os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de R$1.000. O sorteio é ao vivo, dia 4 de junho, às 9 horas, aqui no SBT Interior. Para você concorrer, você já sabe que é fácil, é só comprar esse certificado de contribuição no valor de R$10. E lembrando que o SP Cap tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite. Agora, você que está em casa, gostou da minha roupa de hoje? É da Lerris, fabricação própria. Olha só essa bomber maravilhosa. Ela é de veludo com paetê. Tem na cor preta também, viu? Então, você faz o seguinte, vai lá, dá uma ligadinha na Lerris ou então vai nas redes sociais que você vai encontrar com certeza uma representante aí na sua cidade, ok? Tem em São Paulo, Mirassol, São José do Rio Preto. Liga para a loja, fala com as meninas que elas vão te atender muitíssimo bem. Lerris é fabricação própria, veste do 38 até aos 50, ok? E agora eu tenho mais um vídeo para mostrar para você a respeito da persuasão. Na hora de falar em público é importante, né? Algumas técnicas. E a persuasão é algo também que está incluso aí. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. O poder da persuasão. Você sabe persuadir outras pessoas? Eu descobri que eu acho que eu não sei muito não. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Olá. O Paulo tá aqui do meu lado, eu confesso que eu tô suando porque eu estou com um pouco de medo. Porque a persuasão é muito isso. A pessoa olha e já consegue identificar. Como funciona, Paulo? Olha só, a persuasão, ela nada mais é do que a comunicação em seu perfeito estado. É o entender o outro, é conhecer o outro. As pessoas têm muito medo desse termo, persuasão, exatamente porque ele é muito ligado à manipulação. E é muito diferente. No persuadir, você convence o outro. Você não manipula o outro. Você não obriga o outro a fazer nada. Aliás, ninguém obriga ninguém a nada, tá? Então, na persuasão existe uma coisa chamada vontade. Na manipulação existe uma coisa chamada coação. Quando eu manipulo alguém, eu estou coagindo ela a fazer determinada coisa que eu queira que ela faça. Na persuasão, não. Ela faz de livre e espontânea vontade, porque eu utilizei de mecanismos emocionais, mentais, que já estavam nela, e aí não houve nenhum tipo de coação. Ela fez por livre e espontânea vontade. E isso, na verdade, acaba envolvendo como um todo. Por exemplo, a persuasão é quando a pessoa vai ali em uma negociação, talvez. Ela tem que usar essa ferramenta? Olha, a persuasão, ela deve ser usada em todos os nossos momentos da vida, né? Em todas as áreas da nossa vida, nós devemos utilizar da persuasão. A persuasão é uma ferramenta da comunicação que deve ser usada por todos, em casa, no trabalho, nas relações pessoais, nas relações profissionais. Numa negociação, com certeza, com certeza. A pessoa que consegue persuadir numa negociação, com certeza ela vai chegar muito longe. Aliás, eu sempre falo, da questão profissional, só chega lá em cima quem tem o poder da persuasão. Você pode ser um funcionário mediano
Mas se você tiver a capacidade de persuadir, a inteligência persuasiva, você vai chegar muito longe. Muitas vezes nós chegamos para falar com o nosso chefe já com medo, acuado, fechado. A nossa linguagem corporal mostra medo, mostra insegurança, e isso não é legal. As pessoas querem ver segurança nas outras. E para passar segurança, só sendo seguro. Mostrar uma linguagem corporal mais aberta, sorrir. Sorriso é muito importante. E quando você faz a outra pessoa sorrir, você já ganhou a confiança dela. O olho no olho. Enquanto a outra pessoa fala, o olho no olho é essencial. Precisamos usar a persuasão no ambiente familiar também. Como usar e como utilizar essas técnicas? Perfeito. Olha, na família, no ambiente familiar, é muito preciso o uso da persuasão. Uma mãe com filho, uma esposa com esposa e vice-versa. Como lidar com as relações no dia a dia? Conforme o tempo vai passando, as relações tendem a se desgastar. Utilizar-se da persuasão é você entender o outro, o que o outro está passando e usar isso a seu favor. Evita discutir. A persuasão ela serve para isso, para evitar discussões, para evitar brigas, para evitar mesmo que haja essa ruptura nessas relações, mesmo dentro de casa. Podemos concluir que todas as pessoas, como você disse no início, podem utilizar do poder de persuasão. Com certeza, não só podem, como devem, né? Persuasão é igual a comunicação. Se você sabe persuadir, você sabe se comunicar de maneira eficiente. Muito bem, é isso daí. Muito obrigada, viu? Então, quer dizer que a persuasão está aí no nosso dia a dia e é importante para a gente conseguir as nossas coisas, principalmente no ambiente de trabalho, pelo que eu percebi. Fundamental em tudo na vida, né? A comunicação é fundamental. E, de novo, a gente volta lá para a rejeição. Se a pessoa realmente... Não basta chegar, não, você tem que perder o medo, você tem que saber falar. Tudo bem, mas a pessoa não faz isso porque ela quer, ou ela deixa de fazer porque ela não quer, né? Então, assim, acho que o primeiro grande passo é o autoconhecimento. Sim. A pessoa, isso existe técnicas, nos nossos treinamentos, recentemente está dando treinamento aí para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 50 é sempre o mesmo o padrão. Percebe que as pessoas têm a vontade, têm o conteúdo, mas por que se bloqueiam? De novo, porque vem lá a adrenalina, existe todo um processo químico, a captura aí do tálamo sequestra a amígdala, desperta aí o medo, o perigo, o risco. Porque quando a pessoa liga muita dor à exposição, de novo, a mente faz de tudo para evitar a dor e obter prazer nessa ordem. Na dúvida, ela prefere se recolher. E aí começa a se colocar rótulos. Eu sou tímido, eu sou medroso, eu sou... Não é nada disso, né? A pessoa não aprendeu a se desenvolver dessa forma. Então, assim... E, de novo, muito feliz aí o colega, o Paulo, né, que colocou as informações. A persuasão, ela é saudável. A persuasão, ela te inspira, né, enquanto a manipulação, ela te coage. Vamos levar para o mundo organizacional. O chefe manipula. Ele te coage a você fazer o que ele quer que você faça. O pai-chefe, a mãe-chefe, hoje em dia, está fadado ao fracasso. Não com nada. Né? Agora, o líder, que eu me inspiro muito no nosso líder maior, me peço permissão, que é Jesus Cristo. Ele era o quê? Ele fazia uma persuasão, ou seja, nos inspirava a querer, querer fazer o que ele gostaria que fizéssemos. Isso é a persuasão. Né? Você dá o direito da pessoa de decisão, mas você traz argumentos emocionais da forma mais simples possível. Então, assim, a grande diferença do líder e o chefe. O líder inspira, o chefe coage, o chefe manipula, o líder persuade, ou seja, e isso existe hoje. A boa notícia é que tem técnicas, existe, assim, dá para você sim desenvolver essa habilidade. E várias técnicas, e simples, viu? Né? Técnicas simples no dia a dia, mas começa pelo autoconhecimento. Isso que eu ia te falar, quem está em casa, Rogério, e necessita... aprender rápido isso, né? Não tem tempo agora, nesse momento, de ir para um curso mais para frente, de se profissionalizar, né? Ou aprender as técnicas maiores. E precisa, urgentemente, aí de, pelo menos, se livrar desse medo inicial, de apresentar algum trabalho na faculdade, ou até... acabou de ser contratado no trabalho e tem que sempre apresentar alguma coisa em reuniões, nem que sejam pequenas, mas ele precisa se sair bem na frente do chefe, na frente do líder, na frente de liderar uma equipe, né, às vezes, e ele precisa se empoderar. Por onde ele pode começar a treinar sozinho? Que caminho você dá para essa pessoa conseguir se organizar e perder esse medo inicial? Para depois ele procurar um curso, para depois ele começar a perder esses medos maiores? Primeiro, a entender que ele não vai perder o medo.
Ele tem que aprender a usar o medo a seu favor. Tá. O medo é uma emoção que vai continuar. Lembra? A minha definição de coragem é, apesar do medo, agir. Então, parar de lutar contra o medo. É começar a identificar... Eu tenho medo, mas eu vou fazer mesmo assim. Isso. Do que eu tenho medo? Qual que é o pior cenário? Vamos pensar no melhor e no pior cenário. Tá. Né? Acho que é a primeira coisa. Se eu for lá e errar e não conseguir falar, tá, o que vai acontecer se acontecer isso? Vou morrer? Não. Então, você já começa a desmistificar, sabe, as imagens mentais, porque nós somos seres emocionais e somos seres, assim, visuais. Então, pode ver, o medo, ele começa a criar imagens. Sim. Né? E aí você começar a fazer o quê, então? Um treino mental. Começar a visualizar dando certo também. Certo. Esse é o grande primeiro passo. Lá no nosso site a gente dá várias dicas, a gente está lançando agora, relançando nosso canal no YouTube, que nós vamos dar outras dicas gratuitas, enfim. Mas eu acho que a principal, autoconhecimento. Ir lá na raiz do teu medo. Por que eu tenho... Por que eu não quero me expor? Né? Qual é Estou inseguro com o trabalho? Estou inseguro com o material? Na verdade, assim, qual é o pior cenário? Por que eu me cobro tanto? Por que eu tenho tanto medo da crítica? Porque, assim, a gente precisa aprender a rejeitar a rejeição. De novo, eu volto lá para a palavra rejeição, que aí te leva para baixa autoestima, que aí te leva... Por que é o medo da crítica? O que é o medo de se expor? É o medo de, realmente, da pessoa identificar em você aquilo que você mesmo já acredita. Sim. Ou seja, se a pessoa se acredita fraca, se ela se acredita feia ou isso, aquilo, ela vai passar essa energia para as outras pessoas. Né? Aí, é claro, se preparar tecnicamente é fundamental. Você não pode subestimar a inteligência de quem vai te ouvir. Exatamente. Né? Mas, por melhor que você se prepare, se chegar na hora, você não trabalhou o lado emocional, vai acontecer uma reação no teu cérebro, que o tálamo vai sequestrar, vai te liberar uma química no corpo de adrenalina, com cortisol, enfim. Aí você vai realmente ter o branco, porque naquele momento o emocional vai dominar. Então, tem que trabalhar as duas asas, a técnica, mas não esquecer da emocional, né? Então, passa pelo autoconhecimento, aí todas essas dicas maravilhosas que nós colocamos aqui, e aprender, assim, o ponto do que realmente eu tenho medo. O medo vai estar lá, mas então vamos usar o medo, vamos transformar ele em poder. Ou seja, ao invés de ficar com medo de dar errado, vamos inverter, vamos usar o medo a favor, o medo de não se desafiar. Certo. Eu vou lá e vou fazer o meu melhor, mas não se trata de mim. O que eu posso agregar para essas pessoas? Encarar aquilo como uma superação, como um desafio mas não que eu vou vencer e que depois eu vou sair de lá vitorioso e vou querer fazer melhor e melhor e melhor e vou acabar gostando. Mas não, é uma delícia, né? Se comunicar é uma delícia. É verdade. Mas, de novo, quando você tira o seu egoísmo e pensa nas pessoas que vão te ouvir. Sim, sim. Né? Então, acho que esse é o primeiro grande passo, lembrar que não se trata de você. E lembrar que ninguém é perfeito. Não. Não é? Se alguém te criticar, o máximo que pode acontecer é você falar... Você tem razão. Gratidão, vou melhorar na próxima. Você tem razão. Olha, esqueci disso, esqueci desse ponto maravilhoso que você levantou. Parabéns. Pronto. Da próxima vez a gente vai falar disso. Não é verdade? Claro. É não ter o orgulho de falar, puxa, como é que ele foi falar disso e eu não lembrei? Você não é melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Por exemplo, dica para os homens aqui, meninos. Lá em casa eu tenho 4 mulheres, né? Minha esposa e 3 filhas. Coitado de você. Não é? Então, assim, eu aprendi a me comunicar lá em casa. Conheço a mulher dele, eu conheço a mulher dele. É, maravilhosa. E beijo. Beijo, Lu. Então, assim, dica, quer ter razão, ser feliz. Vai ser feliz, né? Pronto. Boa. Não é? Deixa eu mostrar o seu livro, para quem quer aquecer o coração, Reflexões. Gratidão, querida. Aqui. É o nosso primeiro livro. E tem uma pergunta aí que responde muito o que a gente está falando aí na capa. Na dúvida, respondo o que o amor faria agora. Muito Aprenda bem. a se amar em primeiro lugar, que a comunicação vai fluir. É isso aí, tá faltando tanto amor, né? As pessoas às vezes vão querer ouvir você só para escutar alguma coisinha de amor. Você é um exemplo disso. Quando você fala com brilho nos Obrigada. olhos, você está transmitindo amor. O restante flui naturalmente. Não é verdade? Claro. É isso aí. As pessoas Claro. querem, às vezes, só um aconchego, A maioria. uma palavra gostosa. Quem não gosta? Não é verdade? Um bate-papo gostoso, É uma verdade. palavra que agregue alguma coisa, né? Com certeza. Rogério, obrigada mais uma vez por você ter Gratidão. vindo. Sucesso para você no seu trabalho e tudo mais, na sua família. Beijo para as meninas. Gratidão, tá bom? querida. Viu? Você de casa, fique com Deus. Amanhã é sexta-feira. Amanhã tem um programa bem gostoso pra você. A partir do 12h15 eu tô aqui sentadinha esperando por você, tá bom? Fica com Deus. Uma excelente tarde pra você. Beijo da vida. Tchau.